Outro dia eu fiz uma enquete e questionei as pessoas se elas sabiam como fazer o diagnóstico de um posicionamento de uma empresa. 80% me respondeu que não sabia como fazer um diagnóstico de posicionamento. Baseado nisso, estou gravando esse vídeo exatamente para falar como desenvolver um diagnóstico de posicionamento e algumas possibilidades de posicionamento, até para algumas pessoas que me questionaram sobre isso. Primeira questão, então, o que é posicionamento? Posicionamento exatamente é uma posição na cabeça do consumidor. É uma posição no mercado, é uma posição em relação às vendas e uma posição também na comunicação. Isso quer dizer que o volume de comunicação, como é dito dentro da comunicação, o que é dito, como é diferenciado uma marca, um produto ou uma empresa, isso exatamente ajuda a construir o posicionamento. Se você pensar que no mercado como um todo, e principalmente nesses tempos de tantos meios de comunicação, digamos assim, tantas formas de comunicação, né? Existem aí milhares e milhares de mensagens e dentro de um cenário tão complexo e tão múltiplo, é natural que a gente pode se perder nesse meio de tanta complexidade e aí a nossa marca patina e não sai do lugar. Então, olha, para exatamente me posicionar, eu posso determinar um segmento, um foco, um nicho específico, onde eu vou exatamente vender o meu produto de uma determinada forma que vai marcar e vai demarcar um determinado público e isso vai me trazer uma rentabilidade maior. Então eu preciso exatamente encontrar uma janela onde eu possa surfar bem, como no clássico Oceano Azul, onde eu possa faturar, vender muito bem e ter um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de firmeza de mercado. E o posicionamento te ajuda nesse foco, nessa firmeza. E aí posicionamento não é exatamente somente o que eu faço com o produto, mas principalmente de que maneira eu consigo, né, da maneira com que eu projeto e que eu consigo delimitar na cabeça do consumidor exatamente o que é o meu produto, ou seja, a maneira com que eu comunico e a efetividade dessa comunicação. Então, olha, como que eu consigo traduzir minha empresa, minha marca, o meu produto para minha possível e fiel clientela. Posicionamento também tem a ver com marcas mais lembradas. Isso quer dizer que muitas vezes eu preciso ter marcas mais lembradas, não a população como um todo, mas às vezes eu posso ser o mais lembrado em um determinado segmento, em um determinado nicho, e isso vai me garantir e vai me dar a dimensão de ter mais e maiores vendas. Eu posso aí diagnosticar o posicionamento de uma maneira muito simplificada às vezes, perguntando para esse nicho, para esse mercado, para essas pessoas para quem eu me interesso vender, qual marca elas se lembram quando se fala de determinado produto ou determinado serviço. Então é natural, por exemplo, ter uma pesquisa da Datafolha, a Top of Mind, que ela faz há anos já, e ela pergunta exatamente isso. Quando se fala de refrigerante, qual a marca que lhe vem à cabeça? Isso tem a ver com uma posição que a marca construiu e que de fato conquistou na cabeça do consumidor uma posição com muita clareza, muita dimensão do que de fato é, e isso vem como uma resposta automatizada. E aí na hora da compra você pode imaginar o que as pessoas pedem para o garçom. Uma outra maneira de você diagnosticar o posicionamento, exatamente fazendo uma demarcação, um gráfico de uma maneira bastante racional e simplificada, um mapa perceptual, onde você pode colocar alguns elementos e diagnosticar onde que a sua marca fica. Por exemplo, qualidade, melhor qualidade, pior qualidade. E aí, mais tecnologia, menos tecnologia. E aí, olha, meu produto tem mais tecnologia, menos tecnologia, e ele é mais moderno, mais barato, enfim. E eu vejo nesses mapas exatamente o meu posicionamento. Olha só
alguns exemplos que eu pensei para você e aí eu vou projetar aí para você enxergar direitinho. Veja só. Veja este exemplo onde se tem marcas esportivas versus práticas, né? Marcas práticas em um eixo vertical e no horizontal, por exemplo, eu coloco as características de uma marca mais conservadora e uma marca mais moderna. Então, né, eu posso numerar, posso criar aí partezinhas que dão notas, por exemplo, e a partir dessas características, exatamente eu consigo chegar a diagnóstico das marcas que eu tenho no mercado e exatamente a partir desse diagnóstico criar uma nova marca com uma posição, um posicionamento diferente. Um outro exemplo diferente seria o posicionamento das marcas C&A, Pernambucanas e Marisa e Renner, conforme o exemplo que eu pensei desse livro, que está aí a referência para vocês, dentro de características de feminino e sensual versus tradicional, né? E um outro eixo eu coloco exatamente maturidade e sofisticação versus uma marca jovem e na moda. Então olha como eu consigo mapear onde essas marcas ficam para eu ter clareza de fato o que eu vou produzir em termos tanto de produto, propaganda, em termos do próprio ponto de venda, das políticas de preço que eu posso adotar. Né? Aquilo que eu disse, posicionamento tem a ver com todo o marketing que eu vou fazer e como eu vou gerir tudo isso. Olha só, que eu também selecionei para vocês, que é exatamente o eixo preço versus fashion, e aí olha o resultado que eu tenho das marcas. Além das pessoas terem declarado que não sabiam como desenvolver esse diagnóstico de posicionamento, eu recebi alguns questionamentos. Um questionamento foi sobre uma médica psiquiatra e outro sobre influencers, né? Uma coisa curiosa é que os dois questionamentos teriam, de certa maneira, fundos religiosos. Um declarado e o outro não. Foi aí pela observação que eu tive de quem me questionou sobre a questão do posicionamento. Essa caracterização de religião, ao mesmo tempo que eles podem agregar, eles podem desagregar comercialmente falando, e eu explico. Tudo que eu comunico, tudo que eu trago de elementos para a comunicação, desde luz, cenário, roupa, esses elementos todos vão ajudar a criar uma posição estratégica, um posicionamento declarado e bastante legível e fácil de eu conseguir dialogar com o meu público-alvo. E aí, eu consigo montar na cabeça do outro quem eu sou. Me diferenciar com essas caracterizações pode afastar algum determinado tipo de público e pode atrair muito público para o que eu quero fazer. Né? E em tempos de redes sociais e mídias digitais, o conteúdo que eu fizer, de toda a ordem, deve refletir os meus valores, minha marca e meu produto. E aí esses elementos, como a própria religião, vão muitas vezes ancorar o que eu produzo e como eu produzo. Isso é natural dentro de um processo. A grande questão, volto a dizer, é que em alguns momentos você pode afastar um determinado tipo de público e em outro momento você pode puxar bastante público. Então isso tem que ser analisado de uma maneira bem lúcida e bem clara e estratégica, obviamente, porque se você tem aderência a esses valores, não há nenhum problema em colocar isso no seu negócio. Existem alguns exemplos bem clássicos, os produtos caché que são produzidos de acordo com alguns preceitos judaicos, as carnes que são produzidas no próprio Brasil para países islâmicos e assim por diante. Então isso é natural como forma de posicionamento. Então, no caso da médica, ela pertence exatamente à Igreja Testemunha de Jeová e ela, por essa questão de uma proximidade com esse tipo de paciente, recebe muitos pacientes do Brasil todo, pelo que me foi relatado, por ela compreender algumas inquietudes desse público. Se esse público vai a um outro médico ou psiquiatra,
possivelmente esses elementos não vão ser entendidos e não vão ser compreendidos no todo. Então, como eu enxergo essa questão, né, tanto de quem é a médica quanto o público dela, que ela tem atendido com maior número, eu acho natural ela criar um posicionamento muito claro em relação a isso. Ela pode, pelas mídias digitais, exatamente divulgar só para esse tipo de público, e aí ela não vai criar nenhum problema maior para quem não é dessa igreja, né? Às vezes a pessoa pode se sentir incomodada, enfim, aquilo que eu havia dito, pode haver um afastamento ou não desse público, ou de outro público, digamos assim, e por outra ordem, né, ela pode continuar com o trabalho geral que ela tem tido aí para todo tipo de público, se ela não se sentir tão assim, tão à vontade em fazer isso. Mas, pelo que me foi relatado, existe uma grande procura por esse público. Então, eu sugeriria a ela que fizesse e-book falando de questões que podem acometer esse público e direcionar né, uma comunicação digital para esse público. Então, eu acho que o posicionamento e o segmento que ela está atendendo, para mim está muito claro, e só uma questão de escolha e definições. Quando você cria um posicionamento, algumas coisas podem ser perdidas. Exemplo, a Bandeirantes, isso nos anos 80 e 90, ela se declarou canal do esporte. Ela perdeu o canal, alguns públicos, sim, na época perdeu, mas por outro lado ela qualificou, ela deu uma dimensão muito segmentada que ela teve grandes retornos com isso, né? E se você pensar em outros segmentos, essas escolhas são naturais e, como eu mostrei agora há pouco nos gráficos perceptuais, o que pode ser feito e de que maneira cada marca se posiciona. Não é um erro, muito pelo contrário. Se isso for feito de uma maneira clara, lúcida, a grande questão é ter um bom rendimento, uma boa venda a partir dessas decisões. No caso do questionamento do influencer, olha, eu percebi uma coisa, que essa pessoa que me questionou, ela tinha uma Nossa Senhora ao fundo, mesmo que inconsciente, aquilo que eu disse, olha, todos os elementos colocados de certa maneira dentro do cenário, como aqui eu tenho um cenário, tenho um reflexo, tem algumas questões aqui, né, da minha casa, onde eu estou gravando o vídeo, eles têm que ser pensados. Será que isso tem a ver com o público? Será que não tem? Será que né, eu me apresentar assim é adequado, não é adequado e assim por diante? Então, no caso desse influencer, né, ele estava falando por um determinado tipo de segmento, eu sugiro o seguinte: se diferencie, absolutamente se diferencie, encontre alguma coisa que você saia, eu vou dizer uma palavra forte, da mesmice que o segmento tem repetido inúmeras vezes um mesmo tipo de líder, que, né, tem lá milhares de seguidores. Eu diria, então, olha, você pode falar do assunto, mas fale sob um foco diferente, se diferencie e cuidado com esses objetos que você deixa aparecer na sua tela, né? Porque quem está do outro lado consumindo conteúdo, muitas vezes ele vai falar assim, olha a barba dele, olha o óculos. É óbvio que nós estamos aqui expostos e nós temos exatamente algumas questões nesse sentido. Mas o que a gente deve tomar cuidado é que esses elementos não se transformem em ruídos. E esses ruídos vão prejudicar certamente a criação de uma posição, um posicionamento adequado na cabeça das pessoas. Então, em relação a influencers, né, é muito importante entender quem você é, né, tanto no caso da psiquiatra quanto no caso do influencer
em relação a finanças, quem você é, o que você tem a contribuir, que conteúdo de qualidade você pode produzir, e não só produzir, mas também falar de uma maneira diferente que exatamente cria uma identificação bastante forte e de grande conexão com o público-alvo. Tanto num caso quanto no outro, essas diferenças vão colaborar muito para uma grande conexão com o público-alvo. É isso. Mais dúvidas? Escrevam aqui embaixo desse vídeo. Um abraço.